Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos do versículo 24 até o 34. E após a leitura eu farei os agradecimentos aos irmãos. Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Assim diz a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu retorno a essa igreja. Aqui reuni eu e minha família de 94 ao comecinho de 1999. Tenho um amor muito grande por essa igreja. Foi aqui que eu me batizei, aqui que eu me converti. E desde que daqui saí, sempre mantive fortes laços de amizade e comunhão com essa igreja, com muitos dos irmãos dessa igreja. E essa igreja para mim é inesquecível, porque aqui que eu conheci verdadeiramente a Cristo, essa igreja me apacentou por muito tempo. Depois que eu saí, minha mãe aqui ficou muito tempo e recebeu o amor muito forte dessa igreja. Então eu pretendo ter comunhão com vocês, irmãos, enquanto eu vida tiver. Tenham paciência comigo, porque eu sou pecador como vocês. E nessa comunhão, eu creio que Deus pode trazer muita edificação para nós. Agradeço ao presbitério, ao irmão Newton e aos demais presbíteros pelo convite. É uma honra poder aprender mais dessa porção rica da palavra de Deus com os irmãos. E o desejo do meu coração é de que Cristo cresça e que eu diminua, que somente Ele fale aos nossos corações aqui nessa noite. E o irmão Newton me propôs que eu fizesse uma exposição sobre um assunto que é um assunto que traz um certo desconforto em qualquer lugar que ele é ministrado, porque é um assunto muito sensível, sobre vida financeira. Mas não é porque ele é um assunto desconfortável que nós devemos deixar de pronunciar sobre esse assunto, porque esse é um dos assuntos sobre os quais a palavra de Deus mais se pronuncia. E se ela o pronuncia com frequência, é porque ela quer encaminhar uma mensagem relevante aos nossos corações. Nós devemos, portanto, nos ater a esse assunto. E é um assunto do momento,
sobretudo porque o nosso país atravessa uma grave crise financeira. E, a não ser que Deus opere extraordinariamente na vida de alguns dos nossos irmãos, a crise financeira também atinge os crentes. Assim como o sol arde nos lombos de todos, crentes e ímpios, a crise financeira também atinge crentes e ímpios. E diante da crise, muitos nós sofremos. Alguns perdem os empregos, outros têm o salário diminuído, outros tantos ficam temerosos, ansiosos com os efeitos da crise na vida do povo de Deus. E nós somos perguntados pelo Senhor, como nós enfrentamos a crise financeira? Se essa crise nos atinge, como nós reagimos à crise financeira? Esse texto que eu li foi falado por Jesus para a sociedade da sua época. O mundo no primeiro século era um mundo muito diferente do nosso. Nós temos hoje um fenômeno do mundo moderno que se chama classe média. Na época de Jesus não havia classe média. Era um mundo eminentemente agrícola, e ou você tinha uma classe social muito rica, ou você tinha outra muito pobre. Não tinha aqueles remediados como nós temos hoje. É um fenômeno do mundo moderno. E quando Jesus pronunciou essas palavras, estudando a história, nós vemos que não havia vestígios de uma crise financeira muito severa no mundo romano. Mas Jesus tratou desse assunto porque Jesus conhecia o povo daquela época, e Ele conhece o nosso coração, sabe o quanto nós somos ansiosos. E a ansiedade é algo que atormenta todos nós. Eu, quando falo sobre ansiedade, costumo dizer que eu ministro para mim mesmo, em primeiro lugar, porque é da minha natureza eu ser ansioso, ser agoniado, ser uma pessoa, às vezes, hiperativa, que tem dificuldade de viver um descanso imperturbável, crendo que a minha provisão vem de Deus. E eu me debruço sobre esse texto, e eu pergunto a mim mesmo, num momento de crise como esse, que atinge tanto empregados como empregadores, operários, comerciários, industriais, todo o país assolado numa crise que talvez nós, como não tenhamos visto uma crise dessa enquanto nós vivemos, 3 anos de recessão. E nós vínhamos de um momento de crescimento econômico, e nós evoluímos. Eu vejo os irmãos aqui, fico feliz de ver a evolução. Hoje nós temos aqui ar-condicionado. Eu me lembro dessas paredes sendo levantadas, a alegria que foi para nós quando conseguimos comprar um terreno. Eu me lembro de nós nos reunindo primeiramente lá naquela escolinha, eu nem me lembro o nome, ali no Santo Amaro. Depois um outro salãozinho ali na rua Tóquio, calorento, baixinho, não tinha esse forro de PVC que ameniza o calor. Nós que por muitos anos tinham só o contrapiso. Tem um púlpito bonito, um ar-condicionado, um salão forrado e com piso. Pouquíssimos irmãos tinham carro. No Brasil de 94, quando eu aqui comecei a congregar, quem tinha uma moto era um homem próspero. A 125 hoje, quem tem fala: ei, rapaz, não aguento mais andar de moto, agora eu quero um carro. E nós vemos a frente da igreja hoje cheia de carros. E nós não tínhamos isso até pouco tempo no país. O Brasil evoluiu, cresceu, nós passamos a ter renda. E hoje nós estamos perdendo muito daquilo que nós ganhamos.
E como nós estamos reagindo a tudo isso? A crise nos afeta. E a ansiedade, meus irmãos, é um sintoma de como nós reagimos a essa crise. A ansiedade mostra que o nosso coração tem uma inclinação ao amor à riqueza. Porque se nós não nos preocupássemos com riqueza, com dinheiro, nós não ficaríamos ansiosos. Mas essa nossa inclinação a confiar no Deus com D minúsculo, que é o dinheiro, é um sinônimo de que nós temos uma natureza inclinada a confiar nesse Senhor chamado dinheiro. E nós lemos pelo texto sagrado que nós não podemos servir a dois senhores, nem a Deus e nem as riquezas. E o grande desafio que nós temos hoje como igreja, meus irmãos, é encontrarmos um ponto de equilíbrio. O dinheiro é importante, mas ele não pode ser o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor, mas nós não podemos desprezar que a maneira como nós lidamos com o dinheiro reflete a qualidade da nossa fé. Se nós temos uma fé distorcida, se nós temos uma fé que diz, não, eu só quero me alimentar de Deus, da palavra de Deus, o dinheiro não preciso dele, Deus não tem nada a ver com o meu dinheiro, nós temos um desequilíbrio que precisa ser corrigido. E Jesus traz a correção para todas essas distorções. A palavra de Deus ensina como nós devemos tratar o dinheiro na nossa vida. Por isso nós precisamos dedicar tempo, atenção, ter equilíbrio para estudar a palavra de Deus, para nós vermos quais atitudes nós devemos tomar diante da crise. Como você tem reagido? Como você e eu temos reagido diante dessa crise? A crise, meus irmãos, é pedagógica. A crise nos ensina muita coisa. Sobre crise, sobre vida financeira, eu começo primeiro dizendo sobre o que eu não vou falar. No meio cristão, no meio protestante, principalmente no meio neopentecostal, prevalece uma teologia que é chamada teologia da prosperidade. Aliás, Hermes Steinmeier, que é um pastor presbiteriano, escritor, tem mais de 30 livros, ele fala que nós não podemos chamar nem de teologia isso. Na verdade, é uma antropologia da prosperidade, porque de Deus não tem nada. Aquela ideia mercantil de que nós fazemos uma troca com Deus. Quanto mais dinheiro eu depositar no gasofilácio da igreja, mais Deus vai me fazer próspero. Como é que eu vou encontrar uma maneira de usar Deus para atingir os meus objetivos egoístas de crescimento financeiro? Não é sobre isso que eu vou falar. Às vezes, com medo de nós enveredarmos por um caminho que traz muita resistência do meio cristão e até não cristão. Muitas igrejas evangélicas são mal vistas por causa dessa antropologia que não é bíblica. Como nós devemos encarar esse assunto tão delicado? Nós devemos vê-lo à luz da palavra de Deus. Portanto, irmãos, à luz da palavra de Deus, quais atitudes nós devemos tomar diante da crise? A primeira atitude que eu coloco para os irmãos é reconhecer que Deus precisa ser o Senhor das nossas finanças. Há um outro erro muito recorrente de nós acharmos que Deus não se importa com a nossa vida financeira. Nós achamos que uma coisa é a vida eclesiástica. Eu no domingo e nas quartas à noite vou para a igreja e lá eu vou me encher de Deus.
E dinheiro é uma coisa terrena. O Deus do dinheiro é Mamon, é o diabo. Deus não quer nada com o meu dinheiro. Deus não se importa como é que eu lido com o dinheiro, porque o dinheiro não é de Deus. Essa é uma distorção perigosa. Nós não podemos ter uma visão departamentalizada, achando que a vida cristã, a vida religiosa é uma coisa e a vida secular é outra. Os assuntos da vida secular não tem nada a ver com Deus. Muitos crentes têm um comportamento dentro da igreja. Quando eles saem da porta da igreja para fora, falam, não, isso aqui, esse assunto aqui, o meu dinheiro, a minha vida, a minha relação com quem não é crente e outros assuntos mais, como eu me comporto na faculdade, Deus não tem interesse com isso. Porque eu vou à igreja, eu cumpro com a minha obrigação para com Deus, então o resto Deus vai perdoar. Deus vai debitar na minha conta, mas o sangue de Jesus é poderoso para rasgar essa cédula de dívida que pesava sobre mim. É um caminho perigoso. Deus quer ser o Senhor das nossas finanças. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida financeira, irmãos. Nós achamos que a vida financeira às vezes não tem nada a ver com Deus. Então nós somos negligentes. Nós não gerimos bem as nossas finanças. Quando enfrentamos problemas financeiros, queremos resolver à nossa maneira. E não buscamos nas Escrituras, que é um guia seguro para nós, como enfrentar a situação. E aí nós vamos nos afundando, porque nós não deixamos o Senhor Jesus reinar na nossa vida financeira. A primeira atitude nossa deve ser confessar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se eu até hoje vivi fora dos teus padrões na vida financeira, me perdoe, Senhor. E nunca é tarde para confessar um erro, meus irmãos. O Senhor sempre está de braços abertos, esperando que nós nos arrependamos. Deus não rejeita um coração humilde e quebrantado. Deus resiste aos soberbos. E às vezes, nós, quando não reconhecemos que Deus precisa reinar na nossa vida financeira, nós encaramos os nossos problemas financeiros da maneira errada. Sabe uma maneira arrogante e orgulhosa de lidar com as finanças, meus irmãos? Quando nós passamos por problemas financeiros, nós somos, às vezes, especialistas em terceirizar responsabilidades. Nós estamos lá com a conta no vermelho, o marido pensa, aquela mulher que Deus me deu, que gasta sem a minha autorização, eu estou trabalhando igual um louco. Se eu tivesse outra mulher que fosse controlada na vida financeira, era diferente. Ele não aproveita a oportunidade de ter o problema financeiro. Fala, Senhor, se a minha mulher está gastando demais, como é que eu, como líder, devo me comportar para corrigir esse problema? Será que a culpa é dela que gasta mal, ou a culpa é minha de não gerir bem, não ser o provedor do meu lar, não ser o gerenciador, o administrador das minhas finanças dentro do meu lar? Será que não sou eu que estou sendo negligente na maneira como eu ensino a minha família a lidar com o dinheiro? Nós somos especialistas em colocar a culpa nos outros. Nós achamos que a culpa é da mulher, é do filho, ou até a culpa é do governo. Não, esse governo, rapaz, acabou com o país. Estou nessa pindaíba porque o governo está roubando demais, os políticos são perversos. Eu não estou aqui para defender o governo nem políticos. Só estou querendo dizer, irmãos, que nem sempre os problemas que nós enfrentamos é por culpa dos outros. A culpa às vezes é nossa. E nos falta serenidade e humildade para falarmos, Senhor, ensina-me a enxergar o meu erro. O Senhor
não reina na nossa vida financeira. Por isso que nós enfrentamos muito dos problemas que nós passamos, meus irmãos. Calvino tinha convicção de que Cristo é o Senhor de todos os aspectos da vida humana e de que a palavra de Deus deve regular todas as áreas da vida. Portanto, Deus deve ser o Senhor das nossas finanças, porque Ele deve governar todas as áreas da nossa vida. Esse é um princípio fundamental que, se nós aprendermos, nós vamos ter mais facilidade de gerenciar e de lidar com essa questão. Segunda atitude que nós devemos tomar, irmãos: confiar em Deus. Porque nós somos ansiosos? Porque Jesus diz aqui: ó homens de pequena fé, por que andais ansiosos quanto ao que haveis de vestir, ou quanto ao que haveis de comer? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Jesus continua no versículo 29. Ele faz uma afirmação que deve trazer muita paz para o nosso coração. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória... Não, 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O que Jesus fala em alto e bom som para nós é que nós devemos confiar em Deus, porque Ele é quem provê todas as nossas necessidades. E há inúmeros textos na palavra de Deus que afirmam isso. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor afirma na sua palavra que nada vai nos faltar, por que nós ficamos ansiosos, irmãos? Talvez nós fiquemos ansiosos porque nós não nos contentamos com aquilo que o Senhor nos prometeu. E o que Ele nos prometeu? O pão nosso de cada dia. Reverendo Augusto Nicodemos fala que Deus nos prometeu o pão nosso de cada dia, e não o pudim de cada dia. Ou seja, Ele prometeu o básico. Deus afirma na sua palavra que o justo não haverá de mendigar o pão. Ele provê as nossas necessidades. Mas nós ficamos ansiosos, é porque a nossa preocupação é que nós talvez venhamos a perder o supérfluo. E nós não queremos baixar o padrão da nossa vida financeira. Hoje nós nos acostumamos com os carros. E mais, o ar-condicionado do carro, a direção hidráulica, o câmbio automático. Antes nós andávamos aí, eu me lembro, eu pegava ônibus 5 horas da manhã para ir para a escola. E que tempo bom, irmãos, de aprendizado. Falei: Senhor, graças a Deus tem um ônibus coletivo. Já pensou se fosse igual na época da carroça? Como é que seria difícil chegar na escola? E às vezes nós temos aquele medo. Quem não tinha nem um carro antigamente, hoje cada membro da família tem um carro. E às vezes, puxa vida, vou precisar vender o carro do meu filho.
Coitadinho do meu filho, vai ter que andar a pé ou de ônibus. Não, eu vou vender o meu carro, mas não vou vender do meu filho. E com medo de baixar o padrão de vida, porque acostumou com o que é bom, e acostumar com o que é bom é fácil. E é bom nós usufruirmos de conforto, meus irmãos, desde que nós tenhamos condições de usufruir do conforto. Mas o que acontece às vezes? Como é que nós gerimos a nossa vida? Passamos por problemas e nós vamos deixando o problema sem tratar. Aí a gente usa o dinheiro que a gente tem, o crédito que a gente tem, acaba o crédito, nós não tomamos providência, aí nós começamos a pedir dinheiro emprestado e não mudamos, não baixamos o padrão de vida. A gente deixa para tomar atitude só quando não tem alternativa mais. Nós vamos protelando, empurrando com a barriga e não tratamos com a devida seriedade o problema financeiro. Por que o Brasil está passando um problema sério? Porque nós gastamos demais quando não podíamos gastar. E agora a gordura que nós gastamos está fazendo falta. Está fazendo falta. Nós devemos confiar que o Senhor haverá de prover o básico para nós. E Deus é tão gracioso que Ele provê para nós hoje o básico e muito mais do que nós merecemos. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Mas, meus irmãos, tem algo que Deus não faz, é passar a mão na nossa cabeça. Quando nós pecamos na nossa economia doméstica, Ele não permite que nós vivamos desregradamente. Ele trata conosco, Ele permite com a sua mão soberana, gerenciando as nossas crises, Ele permite que nós passemos por problema, para que Ele corrija o nosso pecado. Isso ainda é amor de Deus por nós. Bendito seja Deus que nos disciplina, porque o escritor de Hebreus diz que aquele que não é disciplinado por Deus não é filho, ele é bastardo. E Deus quer com as crises nos corrigir. Se nós formos ver, meus irmãos, é de crise em crise que a humanidade avança. E nós devemos crer que Deus está acima das crises. Deus não nos poupa da crise, mas Ele nos livra na crise. Nós estamos envolvidos na crise. Às vezes perdemos o emprego, perdemos renda, o nosso negócio vai mal. Mas Deus não deixa faltar o básico para nós. E nós devemos confiar em Deus. Se nós não confiamos em Deus, se nós somos ansiosos, é porque a nossa confiança está no nosso dinheiro, na nossa capacidade de ser bom empreendedor. Nós achamos, não, eu sei trabalhar, pode deixar. Crise que vier é fichinha, eu sei trabalhar, eu sei me virar. Eu vim para esse mundo sem roupa, e Deus já me deu tal coisa, eu sei trabalhar. Meu irmão, nós não sabemos nada. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós estávamos perdidos. Se não for Deus gerenciar a nossa vida, derramar bênção sobre bênção na nossa vida financeira, nós passaríamos necessidade. E Deus tem ministrado o suficiente para nós. Uma outra atitude que nós devemos ter diante da crise é administrar melhor as nossas finanças. Nós precisamos, irmãos, resgatar um conceito bíblico chamado mordomia. O que é mordomia? É o ensino bíblico sobre a administração dos bens outorgados por Deus a nós. Na verdade, irmãos, nada do que nós temos nos pertence. Tudo é de Deus. Ele é o Senhor do ouro e da prata. O mundo pertence a Ele. E Deus, pela sua graça, entrega alguns bens para nós os administrarmos,
como seus mordomos. Embora sempre falemos que as coisas são nossas, a realidade é que tudo o que nós temos e que tudo o que nós somos pertence a outro, pertence a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Que tens tu que não tenhas recebido? Nós somos mordomos de Deus. Deus é quem é o dono de tudo que nós temos. E nós somos despenseiros de Deus. E como diz Paulo lá no começo do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, importa que os despenseiros de Deus sejam encontrados fiéis. Nós devemos administrar os nossos bens com fidelidade a Deus. E como é que nós podemos exercer uma boa mordomia cristã? Nós precisamos, para administrar bem, compreender à luz da palavra de Deus quais são as prioridades da nossa vida financeira. O que é mais importante para você? O que deve ser mais importante para você é aquilo que a palavra de Deus considera o mais importante. Porque nós confessamos, a nossa confissão de fé é de que a palavra de Deus é o nosso único manual de fé e prática. Nós não vivemos governados por achismos, por filosofias humanas. Nós vivemos governados pela palavra de Deus e por aquilo que ela ensina. Nós cremos que a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus não erra. Ela é absoluta. É a voz de Deus comunicada a nós, seres humanos. E às vezes nós pesquisamos tão pouco a palavra de Deus para compreender, meus irmãos, quais são as prioridades que Deus estabelece. E eu quero aqui colocar uma prioridade, não vou elencar todas, porque o tempo não nos permite, mas vou falar de algumas. A primeira prioridade da nossa vida financeira deve ser investir no reino de Deus. Para exercer uma boa mordomia cristã, você deve entender que os recursos que Deus coloca na sua mão para você administrar, você deve, em primeiro lugar, investir no reino de Deus. Quem lida com dinheiro, no mundo financeiro, preza por investimentos seguros. Até para você tomar dinheiro emprestado no banco, o juro varia de acordo com o risco para o banqueiro. Se o banqueiro tem garantias, se ele tem um patrimônio, uma casa, um imóvel, como garantia de um financiamento bancário, o juro é mais barato, porque ele tem garantia. Se não tem garantias seguras, a tendência é que o juro seja mais alto. E você quer saber qual é o investimento mais seguro, meu irmão, para você fazer? Que não tem erro. Invista no reino de Deus. Não perca a visão de que você é um peregrino. Nós somos peregrinos aqui na face da terra. Essa não é a nossa pátria. Portanto, se essa não é a nossa pátria, nós não podemos permitir que o dinheiro seja o nosso senhor, que o nosso patrimônio seja o nosso senhor. Não viva exclusivamente para amealhar patrimônio, para ser um homem bem-sucedido, para ser próspero. Viva para ser próspero, isso é bíblico. Queira a prosperidade, queira crescer, mas não deixe que a riqueza domine o seu coração. Você quer investimento seguro? Invista no reino de Deus, porque o reino de Deus nós temos certeza de que ele é eterno. Quem investe no reino de Deus não erra. E vamos ser práticos aqui, irmãos. Como é que nós podemos e devemos investir no reino de Deus? Nós devemos contribuir.
nós podemos contribuir de diversas maneiras. E uma das maneiras que nós contribuímos é com dízimos e ofertas. Algumas igrejas consideram que o dízimo vige ainda mesmo diante da nova aliança. Outras acham que com o Velho Testamento superado na nova dispensação não são dízimos, são ofertas. E eu não quero aqui entrar nessa discussão, porque o mais importante é que seja dízimo, seja oferta, o importante é que nós devemos contribuir. E nós temos, pela palavra de Deus, alguns princípios para a contribuição. Primeiro, a contribuição é voluntária. A contribuição é voluntária. Você deve contribuir porque você tem a visão de que as suas posses, o seu dinheiro não é seu. Tudo é de Deus. E o dinheiro que você administra, que Deus deu para você, você vai devolver uma porção daquilo que Ele deu para você investir no reino de Deus, para a manutenção da igreja, para a expansão do reino de Deus. Você devolve com um coração grato. Quando nós ofertamos, meus irmãos, nós estamos num ato de adoração a Deus. Por isso que é muito oportuno que nós contribuamos no culto público, porque essas crianças, os nossos filhos, veem que nós saímos do nosso banco e nós viemos até o gasofilácio com o coração alegre. Obrigado, Senhor, isso é um ato de adoração. O Senhor me deu tanto, eu estou devolvendo só uma parte do que o Senhor me deu, para a manutenção, para a expansão do reino de Deus, para a igreja fazer frente às despesas que são necessárias para a manutenção da igreja, para a manutenção dos obreiros, dos pastores, daqueles que ministram a palavra de Deus, que devem e merecem ser remunerados e bem remunerados, na medida da possibilidade da igreja, mas tem que ser bem remunerados. O trabalho dos pastores e mestres é um trabalho digno, é um trabalho nobre, porque edifica vidas, traz crescimento para a igreja, traz salvação para aqueles que são alcançados pela ministração fiel das Escrituras. Esses homens precisam ser mantidos. E às vezes nós vemos que a igreja vive em dois extremos, a igreja cristã. Tem aqueles que se aproveitam da igreja e fazem da igreja, pequenas igrejas, grandes negócios, né? E aí nós, com receio de sermos identificados como essas igrejas, na verdade de apóstatas, nós temos receio de falar, desconforto em falar em dinheiro. Mas, meus irmãos, nós temos que ter liberdade para falar de dinheiro no nosso meio, porque o dinheiro não deve dominar o nosso coração. O dinheiro, eu já escutei aqui do púlpito dessa comunidade muitas vezes, o dinheiro é um péssimo senhor, mas ele é um excelente escravo. O dinheiro é bênção, irmãos, e ele abençoa, traz conforto para nós. O dinheiro proporciona coisas maravilhosas, permite que nós desfrutemos as coisas que Deus fez nesse mundo criado, mas o dinheiro também proporciona crescimento para a igreja. Por isso nós devemos investir no reino de Deus com alegria. A nossa contribuição deve ser voluntária. E eu quero dizer outra coisa, irmãos. Deus quer que a igreja prospere, que ela cresça, não só em profundidade teológica, mas em número. O desejo de Deus é que cadeiras não caibam mais aqui dentro desse salão, que os irmãos tenham necessidade de comprar terreno do lado e para terreno templos maiores, porque os eleitos de Deus não têm estrela na testa. Eles precisam ser alcançados pela ministração do Evangelho. E às vezes nós somos tímidos. Fala, não,
igreja grande, eu não quero ter igreja grande, ninguém conhece ninguém. Concordo, eu também gosto de igrejas menores. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos daqui a pouco de uma segunda igreja cristã em Campo Grande, de uma terceira igreja cristã, vamos multiplicar. Há jovens aqui que estão crescendo no temor do Senhor, e nós temos que ter visão de águia de que esses jovens vão edificar novas igrejas em Campo Grande, e nós precisamos de dinheiro para isso, nós precisamos ter amor pelo Senhor, porque sem amor pela obra a igreja não cresce. Às vezes nós, sem perceber, nós temos aquela visão sadia, bíblica e reformada. Deus tem os seus eleitos, a graça é irresistível, Deus haverá de alcançar todos os seus eleitos. Mas nós nos esquecemos que Deus haverá de cumprir o seu propósito, mas Ele quer que nós sejamos usados na expansão do reino de Deus. Muitos irmãos aqui sabem que eu viajo bastante. Eu até brinco que eu sou igual o cachorro doido. Quanto mais eu ando, mais feliz eu sou. E eu viajo bastante, eu tenho visto igrejas que às vezes não têm uma doutrina tão boa, tão sólida como a nossa, mas são igrejas que têm amor pela obra missionária. E eu vou pronunciar o nome de uma denominação que eu admiro. Não vou falar da minha, que eu sou suspeito, porque não é bom a gente falar da nossa, né, irmãos? Eu admiro a Igreja Assembleia de Deus. Às vezes eu passando por esses rincões do Brasil, cidades pequenas, vilarejos, eu vejo lá templos que acho que não cabe a população daquele vilarejo, templos enormes. E eles estão ali, eu até não entendi, agora eu passei a entender, porque eu tenho a minha amada família da minha mulher, e sua maioria da Igreja Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus eles colocam aquele som alto. Às vezes eu passo na frente da igreja, tem lá nos cultos de dia de semana, tem meia dúzia de irmãos, e o som está lá, zunindo, todo mundo escutando. Mas esse povo, será que acha que Deus é surdo para colocar um som tão alto? Mas não é, irmãos, o propósito deles é que a vizinhança escute os louvores, escute a palavra, e que a instrumentalidade da palavra alcance os ouvidos dos ímpios, e quem sabe eles vão entrar pela porta daquela igreja, para querer conhecer melhor o Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui, irmãos, por favor, não vamos colocar som muito alto aqui não, viu? Só estou querendo dizer que há igrejas com um fervor missionário muito maior do que o nosso. Inclusive eu tenho tranquilidade para falar muito mais do que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que também precisa ter um vigor missionário maior, já está enxergando isso. Mas não nos iludamos, nós não fazemos isso sem dinheiro, não tem como. Nós precisamos de recurso, a igreja precisa de recurso. Um outro princípio para a contribuição é que ela deve ser conforme a nossa prosperidade. Os irmãos anotem um texto que fala do primeiro princípio, é 2 Coríntios 8, de 1 a 15, não vamos ler o texto porque não dá tempo, senão não dá para falar de todos os princípios. Em 1 Coríntios 16, versículo 2, nós vemos que a oferta era praticada semanalmente. Paulo instrui a igreja que outras igrejas contribuíam semanalmente, e ele diz ali, ele coloca um princípio importante, que a contribuição deve ser conforme a nossa prosperidade. O que quer dizer isso? O irmão que ganha um salário mínimo não vai achar que ele vai chegar na igreja, vai depositar lá um cheque de 10 salários mínimos. Não, porque eu tenho fé, Deus haverá de prover, porque eu estou dando para a obra, para a igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus não coloca esse princípio. Viver pela fé não é achando que você vai colocar lá o que você não tem, que Deus vai colocar o dinheiro na conta bancária. Deus não faz isso. Nós devemos contribuir de acordo com a nossa prosperidade. Se você ganha um salário mínimo, contribua de acordo com isso. Se você ganha 10 salários mínimos, contribua de acordo com isso, um valor compatível com isso, com o que você ganha. Não dê
nem mais do que você pode, nem menos do que você pode. Contribua com alegria, com liberalidade. Esse é o princípio de Deus. Com responsabilidade. Responsabilidade é você contribuir na medida da sua possibilidade. Terceiro princípio da nossa contribuição. Nós devemos contribuir porque nós temos consciência de que nós somos escravos de Cristo. Alguns textos para os irmãos anotarem: Romanos 6, versículos 16 a 17, 1 Coríntios 6, 22 e 1 Coríntios 7, 22. Na sociedade, na época em que Paulo escreveu, era a sociedade em que ainda havia escravatura. Havia os senhores e os escravos. Portanto, em função daquela época, do contexto em que Paulo vivia e ministrava, ele colocou que nós somos escravos de Cristo, porque era fácil para aquela sociedade entender o que significava isso, porque a escravatura havia naquela época. Nós somos escravos de Cristo, e o escravo não tinha nada por direito, tudo era do seu dono. E tudo que o dono dava para ele não era porque ele merecia, é porque aquele senhor dele era gracioso com ele. Nós devemos contribuir porque nós somos escravos de Cristo. E o que nós temos não é nosso, é do nosso Senhor. E se Ele colocou na minha mão um recurso, Ele quer que eu seja um bom dispenseiro. Quarto princípio, porque nós somos mordomos de Deus. Já falei sobre isso, vou passar rapidamente. 1 Pedro 4,10. Quinto princípio, porque nós sabemos, irmãos, de que nós haveremos de prestar contas a Deus do que fazemos com os bens que Ele nos confiou. Nós haveremos de prestar contas de como nós administramos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Um escritor cristão chamado Hawthorne diz que o cristão não contribui com relutância ou compulsão. A sua contribuição não se limita ao dízimo da renda de cada ano. Pelo contrário, é feita com bom ânimo, é voluntária e sistemática, e com generosidade sem limites. A nova aliança é superior à antiga. Nós devemos contribuir, como disse esse irmão, não com relutância ou por compulsão. Você não deve vir aqui entregar a sua oferta com o coração, falar: Senhor, eu entrego a minha vida financeira nas suas mãos. Mas na verdade você não quer entregar tudo, você entrega 50%, os outros 50% você mesmo quer gerenciar do seu jeito. Fala: mas isso aqui vai fazer tanta falta, eu estava planejando ir lá para Caldas Novas, ir não sei para onde, para a praia, esse dinheiro vai me fazer falta. Irmãos, entreguem a suas vidas financeiras na mão de Deus, deixe que Ele gerencie, tenha alegria em contribuir. Mas como eu já disse, seja responsável, não contribua além das suas possibilidades. Vocês lembram aquela história do Evangelho, de que as pessoas estavam contribuindo, Jesus estava naquela plateia, e eis que uma senhora colocou uma moeda no gasofilácio, e Jesus falou: a maior oferta foi dela, porque ela contribuiu, deu tudo o que ela tinha. Não importa o valor econômico, não importa a quantidade, importa que você dê, crendo que você está dando tudo o que Deus quer que você deposite no gasofilácio. Tenha equilíbrio, mas tenha também um coração alegre em ofertar. E aqui agora mais alguns conceitos práticos, já encaminho para o final. Dízimo se aplica ou não para a nossa realidade hoje neotestamentária? Como eu disse, não vou entrar nessa seara
Não foi isso que o Newton pediu para eu ministrar aqui. E não foi isso que eu preparei. Mas o que eu quero dizer, que o dízimo para nós é uma referência. É uma boa referência. A nova aliança é superior à antiga. Se no Velho Testamento eles davam o dízimo, se hoje na nova aliança você puder dar mais, dê com alegria no seu coração. O dízimo é uma referência. Se você quer dar 10% da sua renda e Deus der paz para você, assim o faça. Se você quiser dar 15%, assim o faça, se Deus colocar no seu coração. Mas se você der 0,5% ou 1%, saiba que você está amando mais o seu dinheiro do que o reino de Deus, porque não está sendo compatível com o que você ganha a sua contribuição. Voltando, nós falamos sobre contribuição. Como é que nós administramos melhor as nossas finanças? Quando nós vemos as prioridades que Deus coloca para nós. A primeira prioridade na vida financeira, investir no reino de Deus. Falei aqui como é que nós devemos ofertar os princípios de Deus. Mas tem outros princípios, irmãos. Qual princípio? Você deve sempre gastar menos, poupar mais e ter uma vida simples. Nós devemos administrar bem o nosso dinheiro, gastando menos. Nós impomos para nós mesmos tantas necessidades, não é, irmãos? A gente quer o pão nosso de cada dia, o pudim nosso de cada dia, a melhor roupa, o melhor carro, a casa mais confortável, e nós vamos trazendo peso para nós mesmos, e esse peso traz ansiedade, e o dinheiro que deveria ser uma bênção na nossa vida passa a ser uma maldição, porque nós impomos para nós mesmos um padrão de vida tão alto, que nós precisamos ganhar dinheiro demais para conseguir fazer frente àquelas despesas. E nós nos esquecemos de uma regra básica para sucesso na vida financeira. Irmãos, não se iludam. O próspero não é aquele que ganha mais. O próximo é aquele que gasta menos do que ele ganha. Essa é uma lei universal infalível em vida financeira. Qualquer economista vai concordar comigo. Você vai muito bem nas finanças se você gastar menos do que você ganha. Vamos ser mais prático um pouquinho? Se você vê que o país está em crise, que a economia está em recessão, 13 milhões de desempregados no país, e você ainda está empregado pela graça de Deus, se há empresas quebrando e a sua ainda está em pé pela graça de Deus, seja prudente. Se você ganha R$1.000 e você gastava 900, sobrava 100, passe a gastar 700, 600, para você ter uma gordura maior, porque se você vier perder o seu emprego, você tem uma poupança, uma economia, que vai te dar tranquilidade na hora da dificuldade, seja como a formiga. E no nosso país, irmãos, nós não temos muito a cultura de fazer poupança. Nos Estados Unidos isso é mais comum lá. Quando nasce uma criança, o pai já começa a fazer uma poupança para custear a universidade do filho, quando ele tiver com 18, 20 anos. Porque lá nem a universidade pública é de graça, lá é pago. Aqui, quem é que se preocupa com a faculdade do filho? Não, deixa, o FIES vai arrumar, isso aí a gente dá conta. O governo, é culpa do governo, o governo que tem que dar educação para nós. A gente acha que o governo tem que dar tudo, irmãos. Nós que temos que ser bons poupadores. Temos que ter uma vida simples. Há uma música de uma cantora secular, que até já faleceu, mas eu gosto de algumas músicas dela, e ela diz assim que a tristeza é a morte lenta das coisas simples. Você é um sério candidato à infelicidade
Se você achar que para você feliz, você precisa ter mais isso, mais aquilo, mais conforto, viver como fulano de tal, como irmão tal. Não. Irmãos, como é bom nós termos uma vida simples. Como é bom jogar bola num campinho de terra, todo sujo, chega até gastar a sola do pé, mas se você for feliz com aquilo, o dia que você for jogar bola lá no Morenão, você fala, rapaz, que coisa maravilhosa que é jogar num campo desse, porque você jogava num terrão, você valoriza. Se você tem, pela graça de Deus, condição de ter um ar-condicionado na sua casa, e graças a Deus eu tenho, muitos irmãos aqui têm, agradeça a Deus, fala, Senhor, eu lembro de quando eu morava, não tinha, que eram 3 quartos em casa, e só um podia ter ventilador, porque não dava para comprar ventilador para todo mundo. E a gente tem ar-condicionado hoje, às vezes reclama ainda do calor. Esse ar-condicionado é muito barulhento, tem que ser um mais silencioso, atrapalha no meu sono. Carro, irmãos, às vezes a gente tem obsessão por ter carro bonito. É muito bom você ter carro bonito. Se você tiver condições e não fizer falta, tem uma Ferrari. Mas se você não tem condições, aquilo não está dentro da sua realidade, tenha um carro simples e dê glória a Deus por aquilo. Quanto mais ambição nós temos, mais infelizes nós somos. E a ambição nos leva a cometer erros na vida financeira. A ambição nada mais é do que a vaidade. E nós corremos o risco de, nessa crise, achar que ainda nós estamos na crista da onda e não podemos baixar o padrão, porque é vergonhoso eu baixar meu padrão. Não, meus irmãos, não é vergonhoso, é prudente você baixar seu padrão, mesmo que você não precise hoje. Poupe mais, porque se vier uma crise devastadora na sua casa amanhã, você tem lá o seu colchãozinho, o seu dinheirinho está lá escondidinho debaixo do colchão, na poupança. Não faz mal, irmãos, economizar dinheiro. Eu trabalho com uma pessoa que ele diz assim: é mais fácil você cometer erros tendo dinheiro no bolso do que estando duro, leso e liso. Porque quando você tem dinheiro demais, sobrando, você gasta com o que não pode, faz negócio errado. Mas se você está duro, você não faz negócio errado, porque você não tem nem como fazer negócio. Será que nós precisamos ficar sem dinheiro para aprender a ter responsabilidade na vida financeira? Irmãos, nós precisamos ser práticos. Há pessoas que têm facilidade de administrar recursos, outros não têm. E se você não tem, reconheça isso e busque auxílio de irmãos que têm facilidade de lidar com isso. Peça ajuda. Peça ajuda. Há pessoas maduras no meio do povo de Deus que sabem administrar finanças. Outros não sabem. Outros sabem ganhar muito bem, mas não sabem administrar. Tudo que ele ganha, ele perde. Agora, já pensou se essa pessoa concilia, sabe ganhar e sabe administrar? É prosperidade, irmãos. Isso é de Deus. O que Salomão escreve lá em Provérbios 10, versículo 4? A mão remissa, a mão preguiçosa, empobrece, mas a mão diligente prospera e enriquece. E às vezes nós temos o costume de achar, de demonizar dinheiro. E no Brasil nós temos esse ranço da cultura católico-apostólico-romana, que achava, não, dinheiro é coisa do diabo, vamos dar tudo para a igreja, porque o dinheiro vai fazer mal para nós. Nós temos que viver pensando nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. E desde a reforma protestante, essa distorção foi corrigida. Dinheiro é bênção, irmãos. Nós devemos ter o desejo de ser prósperos. E eu quero aqui deixar uma palavra especial aos jovens. Nós precisamos mudar. Não digo só limitando aos jovens dessa igreja aqui, não. Estou falando dos jovens como um todo. Nós temos visto jovens, eu tenho visto por onde eu ando. Rapazinho quer namorar a moça bonita, usa perfume bom a moça, vai para o salão toda semana, a moça está lá um brinco. Nossa, meu sonho é casar com essa moça.
Mas o cara não está preocupado em quanto é que vai custar o salão, o perfume e a roupa dela. Ele quer viver de amor. Mas ele não tem seriedade, ele não busca crescimento na vida financeira, ele não estuda uma faculdade com esmero, ele não quer crescer, às vezes ele confia na sobrevivência que o pai garante para ele. Jovem, o que o seu pai tem é dele, não é seu. Faça por onde crescer. Trabalho faz bem, irmãos. O trabalho enobrece. Trabalhar bastante é bom. Você não pode só trabalhar e não pensar no reino de Deus, na sua família, na sua vida devocional, no conhecimento bíblico, não. Mas o trabalho, gente, o trabalho, irmãos, é bênção de Deus. O trabalho é o meio pelo qual Deus propicia que nós abençoemos a sociedade e a igreja em que nós vivemos. Às vezes a gente vê uma pessoa que é bem-sucedida, fala, rapaz, aquele cidadão tem sorte, né? Ele tem dinheiro porque ele tem sorte. Aquele velho ditado, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Gente, para ser próspero precisa trabalhar, precisa estudar, precisa querer crescer. Deus outorgou a nós um mandato cultural. A teologia reformada coloca isso, que todos nós temos um mandato cultural. O que é isso? Que nós somos atores na sociedade em que nós vivemos e que nós somos responsáveis para trazer benefícios e crescimento para a nossa sociedade. E como é que a sociedade cresce e evolui? Com trabalho, irmãos. Você quer ver um país rico? É um país que valoriza o trabalho. Os países que pregam, olha, o trabalho é a base do crescimento social. Esse país é bem sucedido. Agora, se você vê um país, não é o governo que tem que dar bolsa a isso, aquilo, assistencialismo e tudo mais, com que dinheiro vai fazer isso? O dinheiro que o governo dá para alguém é fruto do trabalho de algum outro que paga imposto. E você imagina imagina se nós chegarmos no momento em que nós temos mais gente que ganha benefício social do que gente que trabalha. O país quebra, meus irmãos. E a gente acha que o culpado das nossas frustrações, de nós não termos aquilo que nós gostaríamos, é o governo. Irmãos, é responsabilidade nossa arregaçar as mangas e trabalhar para crescer, para querer evoluir. Calvino escreveu sobre o trabalho. Nas Institutas, Calvino escreveu que possivelmente foi o seu ensino em Genebra sobre o trabalho. Olha o que Calvino fala sobre o trabalho. Só Deus alimenta o homem. Dele vêm as forças e as condições para que o homem trabalhe, e com o seu suor compre o seu pão. O trabalho, portanto, é algo eminentemente digno, pois é a realização da vontade de Deus para o homem. Assim, um homem não se realiza plenamente, senão no trabalho, pois foi para isso que foi criado e vocacionado, conforme está escrito em Gênesis 1 e 2. O pecado tirou a alegria e a graça que acompanhava o trabalho no início. A queda introduziu no mundo e na sociedade humana os distúrbios sociais relacionados com o trabalho. Mas em Cristo, o homem reencontra a alegria e o gosto do labor. Irmãos, o trabalho não só traz riqueza, mas ele traz prazer. Por que traz prazer? É porque Deus nos fez para que nós trabalhemos. E se nós trabalhamos, e se o trabalho das nossas mãos prospera, isso traz gozo, traz alegria, isso compõe a felicidade do ser humano. Você não encontra a felicidade no dinheiro, mas a felicidade também é composta por você ter uma vida equilibrada na área financeira. Que sem dinheiro, irmãos, na sociedade capitalista em que nós vivemos, ninguém faz nada. Não demonize o dinheiro, santifique o dinheiro. Trabalhe.
Jovem, se você quer ter uma família bonita, uma mulher prendada, que se arruma, se você quer ter filhos que estudem numa boa escola, saia da sua zona do conforto. Não ache que seu pai e sua mãe têm que dar tudo para você. Acorde cedo, durma tarde, estude, trabalhe, porque é assim que Deus faz as pessoas prosperarem. A prosperidade, irmãos, quase nunca é fruto de milagre, da ação extraordinária de Deus. A prosperidade é fruto de trabalho e mais trabalho, e Deus vai abençoando o nosso trabalho, Deus vai prosperando aquilo que nós fazemos, Deus dá sabedoria para eu investir na área certa, para ter o retorno, para ter lucro. Busque a palavra de Deus. Senhor, eu quero investir naquilo que realmente vai dar resultado. Se não der resultado, me dê a graça de ter humildade. Comecei a trabalhar no negócio, investir no negócio, não está dando dinheiro. Irmãos, não tenha vergonha, pare de mexer com aquilo, vai mexer com coisa que dá dinheiro. Busque orientação de quem tem facilidade para lidar com essa área. Deus quer que nós cresçamos. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não prosperei porque Deus não quis que eu prosperasse. Pode ser que isso aconteça, mas essa não é uma regra infalível. Às vezes você não prospera porque você não administrou bem, porque você trabalhou pouco, porque você não se esmerou. Seja o melhor naquilo que você faz, mas não para a sua própria vanglória. Para encerrar, eu sei que eu já falei demais, irmãos. Eu me lembro de quando eu mudei para o Pará, saí do Paraná, fui para o Pará para advogar, e eu tinha um propósito: eu quero ser o melhor advogado de redenção. Até então, nada errado. Deus me deu a graça de eu detectar a arrogância que havia no meu coração. Toda vez que um cliente, um amigo, e falava, olha rapaz, o advogado fulano de tal, esse cara está indo bem na profissão, na advocacia, esse cara é inteligente, aquilo me fazia mal, porque eu queria ser o melhor. E Deus me deu a graça de eu enxergar que eu estava buscando, na verdade, era a minha própria glória e não a glória de Cristo. Senhor, me dê graça para eu me arrepender. Perdão, Senhor, eu estou sendo arrogante. Se tiver mais 200 advogados que sejam bem-sucedidos na cidade, que eles também glorifiquem o Teu nome. E na medida do que o Senhor quiser me dar, que eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou estudar, vou buscar cliente. Se o Senhor me fizer um homem bem-sucedido, que isso seja para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Que eu seja um instrumento do Senhor para investir no reino de Deus. Que o meu amor esteja no reino de Deus. Que o meu amor seja pelo abençoador e não pela bênção que o abençoador me dá. Que o Senhor reine no meu coração. Algumas rápidas aplicações. Você está permitindo que Deus ensine lições preciosas a você nessa crise? Ou você está desperdiçando essa crise? Não a desperdice, aprenda na crise. Segundo, deixe que Deus seja o Senhor da sua vida financeira. E terceiro, invista no reino de Deus com alegria e liberalidade. E por último, confie no Senhor. Não há crise que seja maior do que o poder do nosso Deus. Deus haverá, às vezes, não de nos livrar da crise, mas Ele nos livra na crise. Deus nos sustenta. E mesmo que nós tenhamos errado muito, irmãos, até aqui, mesmo que nós tenhamos errado até aqui, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E Deus tem o desejo de restaurar a sua vida financeira. Conversando com o Edival no caminho, falou, olha, nós sofremos muito na nossa carreira cristã, mas nós não devemos perder de vista que nós somos ainda a igreja militante, que passa por problemas, que sofre, que erra, que vai para os escombros, mas Deus ainda é misericordioso, Ele reconstrói as nossas estruturas, Deus nos dá sabedoria para juntar os cacos e começar de novo,
porque nós somos a igreja militante, nós sofremos porque nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador, irmãos. E eu erro, nós erramos, podemos errar ainda outras vezes, mas a graça de Deus é maior que tudo isso. Mas haverá um dia em que o Senhor virá nos buscar, e nós não seremos mais a igreja militante, mas nós seremos a igreja triunfante. Nós haveremos de triunfar, porque nós estamos nessas crises passageiras, porque aqui não é a nossa terra, a nossa pátria é a pátria celestial, e lá não vai ter crise financeira, não vai ter problema de saúde, não vai ter nada, porque lá nós haveremos de enxergar o nosso Salvador, tal como Ele é, e viver para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Enquanto esse dia não chega, glorifiquemos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Amém? Fechemos os nossos olhos para orar. Senhor, muito obrigado porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus restaurador, Tu és um Deus que zela pelo Teu povo. O Senhor tem zelado por nós até aqui. Nós, às vezes, com os joelhos trôpegos, caímos, erramos, mas o Senhor estende a sua mão para nos soerguer, para nos resgatar, para nos salvar. O desejo do nosso coração é que nós, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a sua glória. Inclusive que tenhamos uma vida financeira condizente com aquilo que a Tua palavra ensina e preconiza. E que nós possamos também glorificar a Deus na nossa vida financeira. Que não vivamos ansiosos, que não desfaleçamos, que não percamos a nossa fé no nosso Salvador, mas que fortaleçamos as nossas pernas e o nosso vigor espiritual venha da Tua palavra, e que na comunhão com os santos nós nos fortaleçamos mutuamente, que nós nos ajudemos, e que o corpo de Cristo seja também essa unidade terapêutica onde aprendemos a curar as nossas feridas e a sarar esse corpo dos nossos males que ainda o pecado nos aflige. Que o Seu nome seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.